A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Delas. Esse que é o programa da UFADVille, a União Feminina da Assembleia de Deus aqui de Joinville. Nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, e nossa coordenadora, irmã Maria Helena Melfior. E eu, Janaína, estou aqui com minha amiga Josi Rutes na apresentação. Paz do Senhor, Jana. Paz do Senhor a todos vocês que estão acompanhando a programação aqui do Mais Delas. É uma alegria sempre ter vocês aqui com a gente. E o programa de hoje a gente vai aprender com as mulheres da Bíblia. Então fica aqui com a gente para aprender muito. Fadiville apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora Mais Delas. Nós queremos te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, já sabe como é que faz. Ative o sininho para receber todas as notificações também dos novos vídeos, porque aqui a gente sempre faz uma programação muito abençoada, pensando em edificar a sua vida. Te convidamos também para compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, grupos aí da sua igreja, da sua família. Divulga aí para bastante gente ser muito abençoada. Jana, hoje aprendendo com as mulheres da Bíblia, né? Isso mesmo. E hoje nós vamos aprender com Eunice. Nossa convidada vai estar ministrando a irmã Silvana Travassi. Então, fiquem ligadinhos. A paz do Senhor, minhas amadas irmãs, do programa Mais Delas. Nesse momento onde nós vamos estar aprendendo com mais uma mulher da Bíblia, né? E hoje eu quero aqui já estar com as irmãs falando de uma mãe, a Eunice, uma mulher exemplar que está em destaque na Bíblia, no livro de Timóteo, a mãe de Timóteo. Irmãs, quando eu penso em Eunice, logo me vem uma frase: a importância da educação cristã na primeira infância. Quem foi Eunice? Eunice foi uma mulher de Deus, judia, que ensinou seu filho Timóteo nos fundamentos da palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz no capítulo do livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti habita. Ou seja, o apóstolo Paulo dando um testemunho da família de Timóteo. Nós estamos no mês das mães, mês de maio, e é muito importante, irmãs, nós que somos mães, educarmos os nossos filhos desde a primeira infância, desde os primórdios, com base, fundamento na palavra de Deus. Nos tempos que estamos vivendo, não existe outra forma de eu, uma mãe cristã, você, uma mãe cristã, não sermos exemplo. O apóstolo Paulo disse aquilo que você aprendeu com sua mãe Eunice. O que ele aprendeu com a mãe Eunice? Aprendeu a servir a Deus. Timóteo era desde a infância, então, desde pequeno, ensinado a vir para a escola bíblica dominical, ensinado a vir para um culto de disciplina, a vir para um culto de educação cristã, a vir para um culto de domingo. Timóteo foi uma criança criada na igreja. Irmãos, a importância disso. E o que isso reflete? Você pode me perguntar, mas o que isso reflete, irmã? Isso reflete no futuro do adolescente, daquele jovem e daquele adulto. O apóstolo Paulo, quando ele fala com Timóteo do ministério de Timóteo, ele diz para Timóteo em cada item de como ele quer, como ele deve agir. Mas aonde Timóteo tinha essa base? Para tão jovem, já ficar com uma responsabilidade ministerial tão efetiva, né? Que se fosse olhar hoje, quem sabe Timóteo não tinha condição, pela idade, de ser um pastor, pela experiência dele. Mas aonde ele buscou esse fundamento? Na sua mãe, na sua família. A Bíblia não fala do pai de Timóteo efetivamente.
o primeiro capítulo a citar essa família está lá no livro de Atos, né, que fala que Paulo chega na cidade, encontra uma família, capítulo 16, você pode ler, do livro de Atos, versículo 1, diz assim: e chegou em Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, da qual dava um bom testemunho. Olha o que o apóstolo Paulo cita, dava um bom testemunho. Família com bom testemunho é família estruturada, família que tem base fundamentada na palavra de Deus. Eunice era essa mulher que tinha esses critérios de obedecer a Deus, de ser fiel a Deus, de ter uma vida de testemunho com Deus. E isso ela passava para o seu filho Timóteo. Então, é muito importante, minhas irmãs, minhas amadas e queridas, nesse mês das mães que nós estamos, né, nesse espaço maravilhoso, nesse programa maravilhoso, aprendendo neste dia com a Eunice. Leia a palavra de Deus, né, no destaque aqui do livro de 2 Timóteo, onde vai mostrar que realmente Eunice era uma mãe que fazia diferença na vida do seu filho. Então, hoje, quando nós olhamos para os nossos filhos, eles têm que ver em nós o quê? Realmente, um fundamento, eles têm que ver em nós um bom exemplo, eles têm que ver em nós uma segurança, eles têm que ver em nós, mães, eu tenho uma mulher aonde eu posso espelhar. Nós conseguimos hoje, você consegue hoje ser espelho para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto? É isso que Eunice era numa época tão difícil para a igreja. E o apóstolo Paulo contava com isso, dizia que era uma família que dava bom testemunho, que ele podia contar. E ele disse que elas tinham uma fé não fingida. E quando a gente fala de fé não fingida, era uma vida cristã verdadeira, real, baseada na palavra de Cristo. E se o apóstolo fala de fé não fingida, é porque existia, possivelmente na época, pessoas que não estavam condizendo com aquilo que o cristianismo, que a palavra de Deus estava, né, ensinando ou dizendo. E quando o apóstolo Paulo vê em Timóteo um menino que ele pode contar, ele cita para Timóteo: seja um bom obreiro, que pratica a verdade, que maneja bem a palavra. Então, Timóteo só pôde ser este discípulo escolhido por Paulo, porque nos primórdios dele, na infância dele, na adolescência dele, ele teve ao lado dele uma mãe a qual ele pôde espelhar. Eu pergunto para vocês nesse mês das mães, quantas vezes você já dobrou o teu joelho com os teus filhos? Quantas vezes você parou num momento, pela manhã ou pela tarde, ou no momento que você tem do seu dia, para fazer uma leitura da palavra de Deus com o seu filho, com a sua filha? Esse é o exemplo de Eunice. A Bíblia não dá detalhes do ensinamento, mas quando nós temos esse tópico, aprendendo com as mulheres da Bíblia, a gente pode ver em Eunice que ela cumpre o papel que Deus já tinha, desde o Antigo Testamento, dado às mães. Ensina, mães e pais, ensina a criança no caminho o qual ela deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Eunice praticava esse versículo, essa passagem antiga do Velho Testamento, na casa, com o filho. E a gente pode olhar, irmãos, que no momento, no contexto atual que nós estamos vivendo, é muito necessário nós temos a educação cristã como base para os nossos filhos. E você vai ter o quê? Qual é o resultado, irmã?
Qual o resultado de ter um filho criado com fundamento na palavra de Deus? Você vai ter um filho solidificado. Você vai ter um filho disciplinado nas questões, né, da vida cristã e ainda da vida secular. Quando nós observamos, quando uma criança ela tem um fundamento cristão, ela sabe se comportar, ela sabe como lidar com situações, muitas vezes, que vêm ao encontro dela. Porque ela vai lembrar que num café da manhã a mãe fez uma oração. Então essa criança vai chegar na sua escola, vai chegar numa roda de amigos e vai dizer antes de um lanche, antes de uma atividade, vamos orar. Uns vão até olhar espantado, mas aonde você aprendeu isso? Aprendi com a minha mãe, aprendi com a minha avó, aprendi com uma mulher de Deus que me ensinou desde a minha infância, que oramos pelo alimento, que temos a prática da leitura da Bíblia, de quando os momentos de dificuldades aprendemos através da Bíblia. Então, esse jovem pastor Timóteo chegou ao pastoreio porque antes disso ele teve toda uma história de família estruturada através do ensino da palavra de Deus. Então, eu quero deixar essa mensagem nesta manhã, sempre pensando, Eunice foi uma mulher visionária. Visionária. Ela não sabia, quando Timóteo nasceu, durante a gestação, que Timóteo ia chegar ao pastoreio. Mas ela, como mãe, fez a parte dela. Você, como mãe, está fazendo qual parte? Realmente, pense nisso, medite nisso. Nós somos mães, nós temos que ter a mesma visão. Meu filho nasce hoje, mas amanhã ele vai ser um filho para a sociedade e para a igreja. Mas ele vai ser esse filho sadio, sábio, fiel, que tem fundamento na palavra. Se você, mãe, que não é só a sua responsabilidade, é a responsabilidade do pai, mas como nós estamos trabalhando o tema da mãe, né? Eunice, realmente, ela foi uma mulher que teve a visão de ter o filho e, futuramente, teve a alegria desse filho ser um pastor de uma igreja, ensinando aquilo que ele aprendeu desde a infância. Então, neste momento, irmãs, neste mês das mães, faça esse devocional com o seu filho. Tenha um momento, faça como Eunice, que Timóteo, que Paulo disse bem claro, eu sei que é uma família de bom testemunho, que tem uma fé não fingida e que tu aprendeu com elas, Timóteo, desde a infância. Sigamos com esse exemplo de Eunice, de ensinar a educação cristã para os nossos filhos desde a primeira infância. Que Deus possa te dar um mês das mães abençoado, cheio da presença de Deus. E que o Senhor Jesus possa te guardar, possa te abençoar em todos os dias e principalmente na educação dos seus filhos. Fiquem na paz do Senhor e que Deus os abençoe. E eu quero neste momento orar com você, mãe, avó, que quem sabe tem uma guarda também de um filho, de uma filha, de um neto, que faz esse papel, né? De fazer ser a pessoa que vai guiar o seu filho. Eu quero orar por você nesse momento. Quero que você coloque aí, diante de Deus, esse filho, essa filha, essa criança, esse adolescente, esse jovem, até mesmo esse adulto que ainda está com você e que precisa de uma orientação materna. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento tão sublime, onde aprendemos com mais uma mulher da Bíblia, a Eunice, uma mãe, Senhor, visionária, que teve como filho Timóteo, um discípulo do apóstolo Paulo, que o próprio apóstolo viu em Timóteo, na família de Timóteo, uma família estruturada, porque ali existia uma família cristã. Senhor, assim como Eunice
criou, educou, ensinou Timóteo nos primórdios, desde a primeira infância, a palavra de Deus, os comportamentos mediante ao ensino da palavra de Deus, assim o Senhor nos ajuda a ensinar os nossos filhos diante de tantas situações que ocorrem no nosso cotidiano social, espiritual. Nos ensina, papai, a sermos mães sábias, visionárias, mães, Senhor, que tem um temor de ensinar nossos filhos na palavra de Deus. Abençoa esse mês das mães, que possam ser um mês abençoado para cada mãe, ensinando, tendo seus momentos devocionais com seus filhos, tudo para a tua honra e para a tua glória, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como é maravilhoso nós aprendermos com as mulheres da Bíblia. Eunice, esse exemplo de fé que passou de geração para geração. Que você continue sendo edificada através desses grandes exemplos de mulheres de Deus. Nossa série vai continuar aí durante o ano, tem muitas mulheres da Bíblia ainda para ensinar muito para a gente. E semana que vem tem novo vídeo, né, Jana? Sim, semana que vem nós estaremos aqui na consagração geral da UFADVILLE. Você pode acompanhar a transmissão desse momento tão precioso de manhã, de louvor, de adoração e uma palavra de Deus para você. E eu quero deixar aqui um abraço especial para as nossas queridas irmãs. Nós estivemos ali na CGDB, na convenção da CGDB em São Paulo, e teve algumas meninas, algumas irmãs que nos reconheceram lá e deixaram um abraço, um carinho, que acompanha aqui a programação. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Tenha uma ótima semana e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau. O programa de hoje contou com a parceria de Agraciada Store, vestindo mulheres com propósito. Você encontra a loja online no Instagram @store.agraciada.